Baixe o aplicativo da Rádio Pôr do Sol FM, agora de cara nova. Pelo nosso site é muito mais fácil. Acesse fmpordosol.com.br ou também pela Play Store. É só digitar FM Pôr do Sol. E aí, amigão? Você já conhece o Barateiro Acessórios em Várzea Paulista? Então venha fazer uma visita. Qualidade, atendimento, entregas, suporte, preço de atacado. Barateiro Acessórios, na Rua Pascoal Jean Francisco, número 105, na Rua de Trás dos Correios. Faróis, para-choques, latarias em geral, som multimídia, engates. A loja recomendada pelos funileiros, contando também com a parte de instalação de acessórios, parcelando em até 6 vezes sem juros. Rua Pascoal Jean Francisco, número 105, na Rua de Trás dos Correios, 4809-4411, 4809-4411. Barateiro Acessórios, em Várzea Paulista. Venha fazer uma visita. Promoções exclusivas só aqui. Pôr do Sol. Restaurante O Bom da Picanha, considerado um dos restaurantes de carnes nobres mais conceituados e tradicionais de Jundiaí e região. Atendimento caloroso e um ambiente acolhedor. O Bom da Picanha é o lugar ideal. Toda terça e quinta-feira, coma à vontade no jantar por apenas R$ 59,00. E também aos sábados você come à vontade por apenas R$ 69,00. Consulte o cardápio, preço especial para crianças. Anote aí o endereço: Rua Visconde de Toné, número 334, em Jundiaí. Peça também o seu Marmitex, 4587-1700, 4607-6444. E peça também pelo aplicativo. Aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã. O Bom da Picanha, sabor que não dá pra explicar. Também nas redes sociais. Pôr do Sol. O som da nossa rádio vai muito mais longe. Acompanhe nossa programação através do nosso site. Acesse pordosolfm.radio.br. Pôr do Sol. Começa agora na Pôr do Sol FM. Fala sério, com Adriana Pupo Maia e convidados. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com Fala Sério com a Adriana Pupo Maia e hoje com uma convidada mega especial, a Kelly, que eu já vou apresentar direitinho para vocês. Mas hoje, iniciando o nosso programa, eu queria dar um recadinho aqui pro pessoal, principalmente de Várzea Paulista. Nós temos um parceiraço nosso, né, que é a BJP, que é aqui de Várzea Paulista, gente. Eles estão precisando de vagas, então você que está desempregado ou que não está contente com o seu emprego, temos aí 3 vagas. Vou deixar até depois no Facebook aqui anotado, que é bem bacana, tá, gente? Embalagem secundária, produção, limpeza e estoque. Eu vou escrever para vocês bonitinho cada vaga, né? E vocês podem falar com a Ágata ou com a Nicole, né? A BJP, ela fica ali no Parque Empresarial, em Várzea Paulista, e o telefone é 11 93 24 7265. Então nós estamos passando para vocês que o BJP é uma parceiraça do Força Jovem, gente, muito, ajuda bastante a gente nas festas. Então aí a gente está até trazendo, né, essa utilidade pública aí para o pessoal que está procurando um emprego. Temos aí junto com o pessoal da BJP. Fica aí a dica, gente. E agora eu vou apresentar para vocês a Kelly, né? A Kelly que trabalha no Hemocentro lá na Unicamp, que ela veio explicar pra gente, né, Kelly? Seja bem-vinda. Obrigada, Adriana. É um prazer imenso estar aqui e falar desse tema tão importante, tão urgente, que é a doação de sangue. E tenho certeza que vai ser um tempo aí valioso para nós, para as pessoas, né, que terão acesso a esse conteúdo depois, porque afinal a gente tem um problema, né, a gente tem um desafio muito grande quando o assunto é doação de sangue e faltam muitas informações também, então acredito que
vai ser aí um espaço muito importante para todos nós. Certo. E Kellen, lá você é assistente social da capacitação de doadores, né, do Hemocentro Unicamp. Isso, assistente social da captação, na verdade, captação, que é o setor, quando a gente pensa em doação de sangue, nós temos várias etapas, nós temos aí um fluxo, e tudo começa com a captação de doadores, que é o setor que vai trabalhar essa parte educacional, essas informações importantes para a gente construir aí essa conscientização, né, então são várias ações pensadas sempre para a gente desmistificar, né, para a gente tirar dúvidas da população, para a gente pensar também, para a gente refletir no processo e tentar entender por que é tão difícil, né, que as pessoas participem da doação, por que a gente tem tanta falta de sangue. Então a captação ela traz para a gente, além de tirar dúvidas, pensar também esse processo, né, para a gente poder juntos mudar essa falta de cultura que a gente tem. Sim. Quando o assunto é doação de sangue. É uma falta de cultura mesmo, né? Eu sinto a dificuldade. Às vezes a gente pergunta, né? Precisa de doação, tal. Você não consegue ter uma quantidade grande de pessoas, né, que estejam aptas a doar, ou sempre às vezes falar, eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Isso é muito difícil você trabalhar isso, né? Se a gente pensar um pouquinho, quem nunca já não teve contato com essa questão da doação de sangue de alguma forma? Sim. Ou precisou de sangue, ou conhece alguém que precisou, né? Um familiar, né? Ou já viu uma notícia na mídia que o estoque está baixo, que está faltando. Então, assim, todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com a temática doação de sangue durante a nossa vida. Porém, ao mesmo tempo, não é algo que é trabalhado no decorrer da nossa vida. Então, a gente entra em contato com esse tema quando a gente tem algum desafio, né? Então, é realmente quando o problema está no ar. E o ideal não, o ideal seria que nós tivéssemos isso desde a infância, que nós crescêssemos sabendo da importância da doação. A escola já entrar com isso, um conteúdo em sala de aula para conscientização. Exato, como um processo educacional mesmo, assim como várias outras temáticas, mas aqui hoje a gente está, o foco é a doação de sangue. Então a gente tem esse déficit, se a gente pensar nessa questão cultural, a gente acaba deixando para participar das doações quando precisamos, quando entramos em contato com o problema. E o ideal não, a captação ela sempre pensa a médio e longo prazo, porque nós não queremos apagar o incêndio, a gente não quer passar por momentos críticos, emergenciais, mas na prática isso acaba acontecendo, né? Então, mas eu tenho uma dúvida, Kelly, me fala uma coisa, por exemplo, né, a gente precisa captar esse sangue, a gente precisa da conscientização da população, das pessoas, mas esse sangue, ele tem uma validade? Como que funciona isso? Bom, vocês têm estoque? Como eu comentei no início, a gente tem um fluxo, a gente tem aí várias etapas que envolvem essa questão do sangue. Então, a primeira começa com a captação de doadores e após aí várias etapas, nós temos o processo de coleta de sangue, certo? Após essa coleta dessa bolsa, que é de aproximadamente 450 ml, esse sangue, ele será dividido em componentes, né? Que é o nosso setor de fracionamento. Então, o sangue, ele é fracionado, nós não utilizamos o sangue total, tá? Então, ele é fracionado em componentes, e então nós chamamos de... interessante isso, eu não sabia disso. Isso, e aí nós chamamos então de hemocomponentes. Tá? E aí a gente vai ter ali a parte das hemácias, que é a parte vermelhinha, vamos ter as plaquetas. Então, vocês separam tudo separamos isso? Esses componentes do sangue. E cada componente, ele vai ter uma validade específica, tá? E é por isso que a gente precisa pensar em ações constantes e regulares, assim como em doações regulares também. Então, se a gente pensar numa logística, não adianta, por exemplo, nós termos uma quantidade enorme de doadores num dia e depois passar vários dias sem doadores, porque vocês esse sangue, entendeu? Entendi. Vocês têm que fazer até uma organização, né? Um planejamento. Planejamento de estoque, exatamente. Um planejamento e um gerenciamento também.
Então, quando a gente pensa em estoque, nós temos aí vários tipos sanguíneos, vários hemocomponentes e as validades específicas de cada um. E essa distribuição, ela é contínua. Então, é ideal nós pensarmos que o hemocentro, cada hemocentro tem o seu estoque, mas cada hospital tem também o seu estoque, né? Que vai utilizar ali o sangue para as cirurgias, para as ocorrências. Então, o hemocentro, ele abastece os estoques dos hospitais, certo? E aí, pensando então nessa validade e nessa distribuição que acontece diariamente, nós precisamos de doações diárias também. E aí a gente precisa ter uma quantidade de doadores para suprir toda essa demanda da população que não é pequena, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o Hemocentro da Unicamp, por exemplo, ele tem ali uma meta de 6 mil bolsas de sangue por mês para atender Campinas e região. Gente, fala sério, 6 mil bolsas por mês. E isso vai acontecer então em todas as regiões do nosso país. Cada hemocentro vai precisar desse estoque para suprir ali os municípios que fazem parte daquela região. Então, se a gente for pensar assim, por isso que é importante que a gente sempre realize ações pensando nas doações regulares. Quando a gente fala qual que é o objetivo da captação, novos doadores e também a fidelização daqueles que já são doadores. Porque não adianta também você ir lá doar, porque muita gente é assim, né? Eu tenho um amigo que tá precisando, um parente que tá precisando, eu vou lá, vou doar o sangue e depois não volto mais. Isso. Então aí a gente convida, né, a população a pensar, se eu sou um doador, se eu me sentir bem com esse gesto, se faz sentido para mim, por que não doar sempre? Né? Lembrando que a doação de sangue, ela não altera em nada a nossa estrutura, né? Porque a gente ainda tem alguns mitos em relação à doação de sangue. Então, se você doa, as pessoas ainda perguntam, se eu dou uma vez, eu tenho que doar sempre? O ideal seria que sim, né? Mas não é obrigatório. Exatamente. Me fala uma coisa, por exemplo, para captar, né? Para fazer a doação, vocês têm horários flexíveis? Por exemplo, que eu fico pensando, eu que tenho um horário super complicado, tal. Final de semana, vocês recebem doações? Vocês recebem doadores de final de semana? Vocês abrem esse espaço para os doadores? Bom, então sobre os locais para doação, hoje nós temos os postos fixos, onde os doadores eles podem, né, comparecer para a doação. Hoje nós temos o Hemocentro da Unicamp, Estadual de Sumaré, Hemonúcleo de Piracicaba e o Mário Gatti, que são os postos fixos. Então, esses doadores, eles podem se dirigir até esses locais para realizar a doação. O Hemocentro da Unicamp e o Mário Gatti é das 7h30 até as 15 horas, de segunda a sábado. Ou também... sábado, gente, ó, tá vendo? Fala sério, né, pessoal? Sábado até as 15 horas dá muito bem pra gente dar uma doadinha, né? E aí a gente tem também os feriados, né? As pessoas que aí também abre. Também funcionamos nos feriados. Vamos lembrar das férias também, né? Às vezes as pessoas podem ali aproveitar as férias para realizar a doação. Tem pessoas, inclusive, que aproveitam o horário de almoço. E aqui a gente entra numa observação que as pessoas perguntam, né? Mas eu tenho que deixar de trabalhar quando eu realizo a doação de sangue? Então, se você faz uma atividade administrativa, não tem problema você realizar a doação e retornar para o trabalho. Tem algumas ocupações onde há essa indicação do repouso ou do remanejamento de área, que seriam aquelas ocupações, por exemplo, pessoas que trabalham com andaimes, piloto de avião, por exemplo, ou linha de produção, ou que faz muita força. Então, essas atividades... especial. Isso, né? sim. Mas se for algo mais leve, não tem problema. A gente pode realizar a doação e retornar para o trabalho sem problemas, tá? Ai, Kelly, sabe o que eu ia te perguntar? Que é uma coisa assim que sempre eu sou doadora, né? Até trouxe a carteirinha até para discutir isso com você depois. Mas, por exemplo, eu tive toxoplasmose. E a última vez, por exemplo, que a minha toxoplasmose se manifestou foi quando eu estava grávida da minha filha. Depois nunca mais. Ela ficou quietinha. Eu posso doar tranquilamente, né?
Só complementando a nossa ideia anterior, para eu não esquecer depois, você perguntou sobre os locais fixos. Nós temos também as coletas externas de sangue, onde a gente se desloca até outros municípios para que as pessoas possam participar da doação. Só para a gente não deixar passar mesmo. Peraí, essa coleta, a própria Unicamp, o Hemocentro, pode ir até a empresa, pode ir até a escola, pode ir até o local onde tem muitas pessoas, tem que ter uma quantidade mínima de pessoas? Então, na verdade, esse trabalho ele já acontece, nós temos um cronograma de coletas externas, tá? Então, é importante também as pessoas terem essa informação para que elas consultem esse cronograma e possam participar. Então, no site do Hemocentro Unicamp, nós postamos todas as coletas externas do mês, e aí as pessoas podem fazer essa consulta para saber o local, o horário, o município que nós estaremos também, tá? Esse cronograma, nós definimos ele anualmente. Então, sempre no final do ano, já tem uma previsão de coletas externas para o ano seguinte, tá? Novas coletas surgem, com certeza. Mas aí vão depender de vários fatores que a gente pode discutir depois também, né? Mas, claro, ele começa com esse interesse da empresa ou do município em realizar uma coleta externa. Mas aí vai depender de vários fatores para a gente conseguir inserir essa coleta no nosso cronograma, né? E atender ali todos os requisitos também. Tem quantidade mínima? Tá? De, por exemplo, funcionários, quantidade mínima de alunos? As coletas externas, elas geralmente giram em torno de 150 doadores. De 100 a 150, 200, depende muito de perfil de cada local. Tá? Nossa, é bastante, né? É bastante, Dri, e não é fácil, porque a gente já teve muitas experiências de participar de empresas grandes, onde o resultado não foi tão adequado assim, porque realmente a captação ela é um desafio, né? Então, principalmente quando é a primeira vez, a gente vai precisar lançar mão de várias atividades para conscientizar essa população, para depois conseguir realizar uma coleta externa. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de coletar nos postos fixos e nas coletas externas também, tá? Então, não tem desculpa, dá pra gente arrumar um tempinho e participar de alguma forma da doação de sangue. E é o que eu falo, né? A solidariedade, você ajudar as pessoas, não é só com um prato de comida, com uma cesta básica, com um projeto educacional, com uma festa infantil. Você vê, você doar sangue, você se predispor a fazer uma atitude dessa, imagina quantas vidas você não salva, porque só de você falar e que você separa um monte de coisa, cada ingrediente do teu sangue vai para um lugar. Isso, vai para um diagnóstico específico. E agora você me lembrou uma coisa que tocou muito. A semana passada nós tivemos o Congresso de Hematologia e Hemoterapia. E dentro desse evento, nós temos o simpósio de captação de doadores, né, que reúne profissionais do Brasil todo. E nós tivemos a participação de uma palestrante que é uma paciente, né, que teve o diagnóstico de leucemia, e ela levou um relato, compartilhou um relato muito importante, muito emocionante conosco, de você depender de uma pessoa que você não conhece, né, para continuar a sua vida, que eu acho que quem não passou por isso é inimaginável, né? A gente não tem como, né? Não tem como saber o que é isso sem passar por isso. Se não doar, não tem jeito. Mas como ela trouxe, e ela trouxe uma coisa muito interessante para nós, que foi uma fala que, na verdade, a gente costuma dizer que a doação de sangue, ela salva até 4 vidas. 4 vidas? Até 4, porque é o número máximo de hemocomponentes que nós vamos ter ali na doação. Mas o que ela trouxe pra gente, que salva muito mais vidas que isso, né? Ela falou, vocês não têm ideia da família, dos amigos, das gerações futuras, né? Então, ela trouxe, assim, pessoas que não existiam na família e agora existem, e eu estou aqui. Porque me doaram, entendeu? Eu dei sequência à minha então, história. assim, são muitas vidas impactadas e a gente não tem ideia disso. Com um gesto muito simples, porque a doação de sangue... E que todo mundo tem, né? Exato. E aí, é claro que nessa parte, muitas pessoas podem falar, mas a doação tem muitas restrições, né? Que é o que você colocou aí da toxoplasmose, por exemplo, que precisa de 1 ano para poder realizar a doação, né? Um prazo de 1 ano. Mas aí nós vamos entrar
né, numa situação, em várias situações. Porque medicamentos podem interferir, vacinas, doenças, né, patologias. Então, é verdade, a doação ela tem várias restrições. Para a gente conseguir realizar a doação, acho que a gente vai falar um pouquinho ali dos critérios também. Nós precisamos estar em boas condições de saúde. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado. Mas quando você está nesse momento de saúde, né? Então, se você tem essa saúde, eu costumo dizer que a doação de sangue é você ter vida em abundância para você doar para quem está faltando um pouquinho ali, né? Então, se você está nessa situação, por que não? Né? Por que não tentar passar por essa experiência? Eu gosto de pensar que a doação de sangue é uma experiência única e que se você está saudável para isso, é uma forma muito rápida de impactar muitas vidas, porque ali, né, vamos colocar ali uma hora e meia todo o processo, né? Que pode ser menos ou pode ser um pouquinho mais, dependendo aí de vários fatores. Por que não? Né? Por que não? E aí, a gente gosta também, né, nesse momento, de lembrar as pessoas que a doação de sangue é uma questão de responsabilidade compartilhada. Porque todo mundo pode precisar da doação. A gente não sabe o dia de amanhã. É muito fácil, né? A gente querer, mas a gente não se predispor a isso. Isso. Né? Você só se conscientiza a hora que você precisa, ou que um filho precisa, ou que uma mãe, um pai, aí você se toca que eu tenho que doar. É verdade. E eu gosto de pensar assim, sempre quando a gente inicia as palestras, a gente lança algumas perguntas ali, né, para o público pensar. E a gente sempre pergunta, todo mundo pode colaborar com a doação? E assim, de primeiro momento, eles falam, não, porque tem restrição, porque tem medicamento. Mas no final da nossa conversa, todo mundo pode colaborar, porque quem não pode doar pode ser um multiplicador. E pode muitas vezes a pessoa impacta, forma, né? Ela impacta muitas outras pessoas. E se ela estivesse doando sem fazer mais nada, tudo bem, ela está ajudando ali várias pessoas. Queira ou não queira, né? hoje a Rádio Pôr do Sol está fazendo uma ação extremamente importante para a população, utilidade pública, está trazendo essa consciência para as pessoas e não está doando sangue nesse exato momento, mas está fazendo uma ação extremamente importante. Sim, e servindo de papel multiplicador, que é o nosso papel mesmo. Mas às vezes eu acho que falta um pouco de acolhimento, sabe, Kelly? Às vezes eu acho que falta um pouco de acolhimento, porque eu já tive algumas experiências assim, que às vezes, eu não sei, até por causa dessa toxoplasmose, não, você teve toxoplasmose, você já escuta, não, você não pode doar. Sim. Aí você já fala, poxa vida, mas como assim? Nós nem conversamos, nós nem falamos, eu nem expliquei pra você o que eu tô fazendo aqui, você nem sabe quanto tempo eu tive toxoplasmose. Então, acho que às vezes, esse acolhimento na hora da doação é extremamente importante pro doador. Sim, e são pontos que o Hemocentro ele está sempre atento. Né? A gente parte do princípio de que a gente está lidando com pessoas humanas e falando especificamente do acolhimento, é algo que a gente está muito atento, sim, porque a gente entende que essa experiência do doador, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser única. Tanto que hoje a gente tem até um setor de acolhimento no Hemocentro, né? Ai, que legal. Que faz esse papel de receber o doador. E a gente entende... E essa triagem é feita de uma forma leve. A triagem, ela é um processo técnico. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender também que é um processo onde a gente vai ter ali muitas perguntas relacionadas ao histórico do doador. E até a vida particular, né? Isso que exatamente isso que eu ia colocar. Então, muitas perguntas ali de cunho sigiloso, né? E aí é importante também a gente pontuar aqui para o pessoal que está ouvindo que a triagem, ela tem 2 objetivos extremamente importantes, que é garantir a segurança desse doador e garantir a segurança desse paciente. Então, todas essas questões, elas têm esse objetivo de ter um sangue seguro, um sangue de qualidade para esse paciente que está debilitado, inclusive, e também para que seja uma experiência segura para o doador. Então, vão ter ali momentos que você não pode realizar a doação
porque você pode estar em risco. Sim. E vai ter outros momentos que o paciente pode estar em risco. Então, a triagem, ela por si só, ela é uma etapa técnica. Então, muitas vezes pode ter esse caráter de ser algo meio robotizado e tal, né? Que às vezes as pessoas trazem. Mas ela tem um intuito, assim, né, pautado em legislação, muito sério, para que a gente consiga ter essa segurança de todo o processo. Não acho mas que tá errado. Mas o profissional ele tem que estar atento às orientações. Exatamente. Às vezes eu sinto dificuldade até, por exemplo, não estou falando, né, porque o Hemocentro é Campinas, né, atende toda essa região aqui também. Isso. Mas às vezes eu sinto até algumas dificuldades de chegar até alguns órgãos, entendeu? Não, mas é importante isso que você colocou. Inclusive, a gente tem os canais de atendimento para que os doadores possam participar, né? Então, o canal de atendimento ao cliente, né? Exatamente. Então, qualquer observação que ele queira trazer para a gente, ele pode entrar em contato por e-mail, pelo Instagram, né? Ali pelo telefone 0800. Achei assim, então, assim, super sensacional o contato que eu tive com você. É assim, ó, tem um podcast assim, nossa, vamos, topo, super quero fazer a divulgação, a capacitação. Quer dizer, isso eu acho sensacional. Isso é um acolhimento. Sim. Isso é você estar receptiva a realmente fazer a diferença. E isso é algo que a captação de doadores tem muito forte. Que é a questão do acolhimento, de estar disponível, de tirar as dúvidas, de trabalhar a conscientização, de levar esse tema para as escolas. Fica, inclusive, um convite, né, para as empresas, para as escolas, para as instituições que queiram realizar um trabalho de educação sobre doação de sangue, e estamos disponíveis, porque é esse o caminho. O caminho é pensar médio e longo prazo e trabalhar a parte educacional sempre, de uma forma constante, de uma forma regular, para que as pessoas tenham essa oportunidade. Ih, já chegou o nosso... Ainda não? Não, é que a gente tem que ficar atento para encerrar o nosso primeiro bloco, para continuar. Temos ainda quantos minutinhos? 1 minutinho, nossa, não dá nem pra gente fazer mais uma perguntinha, porque eu quero voltar na minha toxoplasmose lá, que eu acho que eu fiz uma enquete, né, antes da gente ter o programa, eu fiz uma enquete nos perfis do Instagram e tem muita pergunta, mas muita pergunta, entendeu? Que eu gostaria muito de fazer para você e a gente poder aí discutir sobre isso, né? Brisa, você vai acabar com o nosso primeiro bloco aqui? Gente, sabe o que é loucura até? Que eu até trouxe, né, minhas 2 carteirinhas de doadora, olha, de sangue, que bonitinha, e doadora de medula óssea. Gente, eu não me conformo. Eu sou doadora de medula óssea desde 2005. Nunca ninguém me chamou pra doar. Muito triste isso. Porque é muito difícil, né? É muito difícil, né? Hoje a probabilidade é de 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. Então, imagina a alegria desse paciente que consegue uma medula compatível com toda essa dificuldade que a gente tem de compatibilidade. Nossa, o corpo humano é sensacional, né? É sensacional. Então agora chegou o meu momento de pedir 1 minutinho para vocês, tá? Que nós vamos encerrar o primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Beijinho! Hora do apoio cultural. É hora do apoio cultural. É isso mesmo, né? É hora do apoio cultural. É hora do apoio cultural. Insufilme, som, alarme, alternadores, motor de partida e muito mais, só na Two Brothers. Serviço de autoelétrica, travas e vidro elétricos, com sistema leva e traz. O melhor serviço de ar-condicionado pro seu carro. E você tem o seu pesado? Aqui também fazemos autoelétrica. Ligue pelo WhatsApp 974407792, 974407792. Fale com a Two Brothers. Em Jundiaí, na Avenida Gumercindo Soares de Camargo 112. No Jardim do Lago, na Rua dos 2 Tubos. Pôr do Sol FM. Olá, pessoal da 91.9, Rádio Pôr do Sol. Eu sou o Cláudio Matos, eu sou gestor do mercado financeiro brasileiro e americano. E estaremos aqui com vocês falando sobre investimento e educação financeira. Venha com a gente nessa jornada. Vamos construir um futuro melhor e mais digno para nós. É
qualidade que você quer em som automotivo? Então venha também para a Dil Sound. Som, alarme, isso filme, hidroelétrico, trava elétrica, envelopamento, baterias, conserto de módulos e muito mais. São mais de 20 anos de experiência. Rua São Vicente 416, em frente às quadrinhas do Jardim Paulista. Dil Sound Fone 975148540. Dil Sound. Dil Sound. Faz com estilo. Faz com estilo. Com estilo. Rádio Porto Sol FM 91,9 MHz. Restaurante Panela Quente, há quase 15 anos atendendo Várzea Paulista e região. Prato feito, self-service por quilo, Marmitex, preços especiais para empresas. A número 1 do iFood, o parmegiana mais desejado para você. Só no Panela Quente, 45966166 ou 46060400. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 2 da tarde. Restaurante Panela Quente, também nas redes sociais. Avenida José Rabelo Portela 312 no Maria de Fátima, em frente ao posto Coqueirinho. Restaurante Panela Quente, uma delícia. Pôr do Sol. Gelão, peças e serviços, consertos e vendas de refrigeradores, máquinas de lavar, micro-ondas, freezers, expositores e balcões frigoríficos. Gelão, peças e serviços, na Avenida Fernando Arens, 963, na Vila Progresso, em Jundiaí. Ligue 4587-7400 ou pelo zap 976273651. Gelão, peças e serviços. Fala, arrasando. Baixe o aplicativo da Rádio Pôr do Sol FM, agora de cara nova. Pelo nosso site é muito mais fácil. Acesse fmpordosol.com.br ou também pela Play Store. É só digitar FM Pôr do Sol. Quer relaxar depois do trabalho jogando com o seu squat, mas a internet não está colaborando? Chama a VaziaNet e garanta uma conexão ultra veloz, sem interrupções. Aqui você fica online o tempo que precisar. Ative o modo sério e contrate a VaziaNet pelo WhatsApp 11 4606 8700 e saia na frente de seus adversários. Pôr do Sol! Rocha e Godoy Centro Automotivo. Pneus, freios, correia dentada, escapamentos, troca de óleo, embreagem, suspensão, balanceamento, alinhamento computadorizado. Rocha e Godoy Centro Automotivo. Aberto de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até às 6 da tarde. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ligue 46060840 ou pelo zap 972894494. Na Avenida Brasil 153. Na Vila Santa Terezinha, em Várzea Paulista. Rocha e Godoy Centro Automotivo. O melhor serviço e o melhor atendimento. Pôr do Sol FM. Rádio Porto Sol FM 91,9 MHz. Restaurante O Bom da Picanha, considerado um dos restaurantes de carnes nobres mais conceituados e tradicionais de Jundiaí e região. Atendimento caloroso e um ambiente acolhedor. O Bom da Picanha é o lugar ideal. Toda terça e quinta-feira, coma à vontade no jantar por apenas R$ 59,00. E também aos sábados você come à vontade por apenas R$ 69,00. Consulte o cardápio, preço especial para crianças. Anote aí o endereço: Rua Visconde de Toné, número 334, em Jundiaí. Peça também o seu Marmitex, 4587-1700, 4607-6444. E peça também pelo aplicativo. Aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã. O Bom da Picanha, sabor que não dá pra explicar. Também nas redes sociais. Pôr do Sol. Você já conhece a Unief Academia? Natação, natação de bebê, natação infantil, hidroginástica, hidrogestante, musculação, exercício resistido, fitness e muito mais. Só a Unief Academia pode oferecer o melhor para você. Ligue e marque o seu horário 45879306. Acesse unief.com.br. Também pelo WhatsApp 999370961. Unief Academia, também nas redes sociais. Rua Maestro Francisco Farina, 441, na Vila Progresso, em Jundiaí. Unief Academia. Pôr do Sol FM. Não importa o horário. Aqui tem muito mais música. Tem música boa o tempo todo.
novo eu aqui, bloco 2. Pessoal, vocês que estão aí com dúvidas, não esqueça. Baixe o aplicativo da Rádio Pôr do Sol, faça suas perguntas. Temos aí o canal TV 115 aqui, ó. Cadê eu? Você vai correr agora. Ô, gente. Dá um delay ali. Eu tô falando aqui, não tô vendo eu lá, gente. Tá meio estranho isso, mas tá tudo bem que eu tô chegando, gente. Eu tô chegando. Olá, canal TV 115 Varzianete. Esse aqui qual que é? É esse aqui. O canal, ó, TV 151 Pixelnet. Ô, Alan, acho que não tá funcionando ali no YouTube, não. Mas, ó, tá aparecendo aqui, ó. É, mas aqui é no Facebook. É no Facebook. E, gente, no YouTube, que nós estamos tentando fazer no YouTube, que eu tô achando que não vai dar certo aí, ó. Ó lá. É. Rádio, tá tudo ok, né, Luiz? Tá tudo certinho. Tudo certinho. É. Peraí, gente. Peraí que não dá pra falar no ar, né? Não dá. É. Então, pessoal, então você mande... É, tô indo lá. Vamos lá com as nossas perguntinhas, né? Vamos. Tem uma aqui, ó, de mitos, que foi a Vitória Pérez. Ela é voluntária do Força Jovem, tá lá em Louveira. Ela trabalha na PIG. A Vitória perguntou sobre mitos. Posso doar se for fazer uma viagem? Posso doar se tenho tatuagem? Posso doar se sou homossexual? Posso doar se fiz uma cirurgia? Tem muitos posso doar aqui. Vamos começar? Muitas coisas, né? Viagem. Vamos aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho desses critérios, do que pode, do que não pode, e como que esse doador ele faz para pensar nessa preparação antes da doação, porque a gente entende que são muitas questões e ele não quer chegar até lá e não conseguir realizar a doação por algum motivo. E, inclusive, isso é algo bem normal, tá? A gente tem ali uma taxa de mais ou menos 20% de pessoas que tentam realizar a doação e não conseguem por algum motivo. Porque tem muitas... Frustrante isso. É frustrante. Eu sei, é frustrante. Mas aí vamos lembrar, né, dessa questão que a gente comentou antes, que a triagem, ela são normas ali rígidas, técnicas, que seguem, legislação para a gente ter a segurança de ambos os lados, tá? Sim. Mas como que o doador pode realizar essa preparação? A gente vai falar das questões básicas aqui, Deixa mas no site... Deixa eu só fazer um adendo, Kelly. Eu acho que é frustrante pro doador, que ele quer ajudar, ele quer se sentir útil, ele quer fazer algo pelo próximo e fala assim, não pode, que nem você falou pra mim agora. Você pode doar por causa da toxoplasmose, mas não pode mais doar por causa do coração. Eu tava tão feliz, e aí eu já banho de água fria de novo. Então, não, mas você pode ser uma multiplicadora, exatamente. Lembra? Foca na multiplicação. Todo mundo doando sangue agora. Eu não posso, mas vocês vão doar, gente. Bota meu nome lá, Adriana Pupumaia, do Fala Sério. Isso. Do Força Jovem, mandou doar. A gente sempre pergunta como que o doador chegou até o Hemocentro, né? Então, assim, só a título de curiosidade, a gente tem vários tipos de doações. Então, nós temos as doações motivadas por campanhas. Por exemplo, quem vier através do podcast foi motivado, certo? A gente tem doadores de reposição, que é um trabalho realizado dentro dos hospitais com os familiares daqueles pacientes dos hospitais, sim, você certo? vai doar em nome de fulano. Exatamente. Entendi. Então, a gente tem doadores convocados, que é quando a gente entra em contato diretamente com o doador, porque está precisando daquele tipo específico ou daquele doador específico. Então, são vários tipos de doações. A gente pergunta para a gente ter esses indicadores, essa estatística depois e poder melhorar ali as ações de captação também. Então, as pessoas podem relatar como que elas chegaram até o Hemocentro da Unicamp. Mas voltando ali para as perguntas, nós temos no site do Hemocentro Unicamp uma aba onde o doador ele pode consultar. Então, como faço para doar, requisitos para doação. Pessoal, essa lista, ela tá bem completa. Tá? E você entra ali e você já sabe, você clica, você sabe por quê, que não pode, quanto tempo pode, deve esperar. Então, assim, nós não vamos conseguir esgotar esse assunto aqui.
Eu sou o profissional, né, da captação, do social, então eu não realizo a triagem clínica. Importante a gente ter essa ferramenta para que os doadores eles tenham uma certa autonomia e esse certo preparo antes da doação, tá bom? Mas no geral, se a gente pensar em viagem, a gente vai ter ali alguns períodos, assim como cirurgias, vacinas. Então, por exemplo, tem vacinas que você precisa aguardar 48 horas, né? Tem outras que são dias. Então, é importante a gente fazer essa consulta antes para que vocês cheguem o mais preparado possível para a doação de sangue. Regiões endêmicas de malária, a gente tem que aguardar 30 dias para doação. Então, assim, vão ter essas regras, sim. Em questão a homossexualidade, a gente, que inclusive, né, é uma pergunta ali sigilosa que é realizada na hora da triagem, o que vai definir se a pessoa ela pode doar ou não é a orientação, tá? E sim o comportamento. Então, assim, importante que as pessoas saibam disso. Se a pessoa tiver comportamento para as doenças, né, sexualmente transmissíveis, comportamento de risco, não vai ser liberado para doação, tá? Então, tudo isso é pensando nesse paciente. E vamos abrir aqui só uma observação rápida para falar sobre um período que a gente tem no organismo chamado de janela imunológica, que é quando a gente contrai uma doença e o exame não detecta, porque você tá ali naquele período, tá? Então, a gente não pode ter essa falsa ideia de que eu posso ir lá e, por exemplo, não ser sincero com as questões que são feitas na hora da doação. Então, o profissional de triagem ele vai fazer várias questões e a gente costuma dizer que sinceridade salva vidas, tá? Então, é importante que os doadores respondam com sinceridade essas questões. Tivemos um caso agora há pouco tempo, né? Que com sangue contaminado. Muito sério isso, né? Então, a gente pede para que as pessoas tenham atenção, respondam essas questões, né? Para garantir aí que seja bom, né? Para o doador, para o receptor. Uma curiosidade agora, né? A tatuagem é por causa da contaminação da agulha? Se a gente pensar em tatuagens, piercings, micropigmentação, são situações que envolvem ali procedimentos, né, de esterilização, tem que ser tudo feito ali de acordo com as normas da vigilância. Então, assim, se o doador ele realizou esses procedimentos em locais adequados, a gente pede um prazo de 6 meses para doação de sangue, tá? Caso contrário, esse prazo ele vai aumentar ali. Mas é para isso, é para que a gente tenha essa segurança dessa questão da janela, tá? Sim. Então, a gente precisa desses pontos de atenção para que a gente consiga ter esse processo aí seguro. Olha aqui, só rapidinho, estão perguntando aqui referente o que seria toxoplasmose, toxoplasmose é um vírus, né? Que inclusive é uma infecção que eu peguei e foi através de bicho, de gato. Que quando eu era criança eu adorava e eu peguei através de gato. E é um vírus, né? E ele deixa a gente muito mal, tanto que a Gabriela, eu não sei como eu não perdi a Gabriela na gravidez, porque deixa muita sequela, e graças a Deus deu tudo certo. Só que é uma doença que ela transmite, você não cura dessa doença, então ela não sara, ela fica incubadinha lá, entendeu? Então por isso, e ela pode manifestar a qualquer momento. Então, por exemplo, minha imunidade baixou, ela pode manifestar. Entendeu? E aí eu tinha muita dor de estômago, eu passava muito mal. E quando eu ia doar, que eu falava que eu já tive toxoplasmose, porque até no exame de sangue ele mostra, né? Que você já tem, que você tem no organismo. Eu não podia doar por causa disso. E aí eu fui pesquisar no Hemocentro, eu entrei lá para saber, tanto que eu descobri isso no site de vocês. Que depois de 1 ano que você teve essa doença, você pode doar novamente, né? Então, quer dizer, é importante você ter essa noção. E agora também eu descobri, né, conversando com a Kelly aqui, que problemas cardíacos, quando você toma, né, beta-bloqueador, você não pode doar. Então, eu agora não posso doar por causa do coraçãozinho mesmo. Mas daqui a pouco eu vou poder. É legal a gente saber também que essas normas, esses prazos, eles podem mudar,
tá? Então, existem revisões periódicas para avaliar, né, esses requisitos relacionados à doação, o que pode, o que não pode. Então, uma certa situação que hoje não pode, ela pode mudar daqui a um tempo, né? Então, é sempre bom, quando você está numa situação ali que não pode, dar uma consultada depois de um tempo, para ver se... Eu fiquei assim, porque isso era uma coisa que toda vez, ai, Adriana, mas você não pode, você teve toxoplasmose, né? Porque toda vez que eu vou doar, eu já levo meus exames, porque eu sempre tenho exame recente. Eu acho importante, né? Faz parte mesmo. Tem inclusive algumas situações onde o nosso triador, ele pode pedir um relatório médico para que o doador possa ser liberado ou não, em situações mais específicas. É por isso que é importante, quando o doador ele for realizar a doação, ele saiba todo esse histórico, ele saiba o nome das medicações que ele utiliza, tá? Porque é uma avaliação individualizada. Então, muitas vezes, você liga lá para tirar uma dúvida, a gente vai dar uma orientação geral, mas a avaliação é realizada no dia mesmo, individual, sigilosa, o profissional de triagem e o doador que vai verificar se ele está apto ou não a realizar a doação de sangue. E jovens, né, menores de idade, a partir de 16 anos já podem doar, né? Isso mesmo. Olha só que bacana, 16 gente. já pode doar. 16 anos acompanhado do pai, da mãe, do responsável, pode doar. Então, não é só maior de idade, né? Não. Inclusive, se a gente for pensar no público jovem, quantas doações ainda ele não tem pela frente? Então, a gente precisa também investir nessa doação jovem, sim, porque são os doadores do futuro, inclusive. E pode doar todo mês? Não pode doar todo mês. Quando a gente está falando em sangue total, né, todos os hemocomponentes, a gente precisa de um prazo. Para a mulher, esse prazo é de 3 meses e para o homem é de 2 meses. E aí a gente tem um total de doações no período de 12 meses, que seriam 4 para o homem e 3 para a mulher. Tá? Então, se a gente estiver falando de um hemocomponente específico, porque a gente tem esse tipo de doação, onde você pode doar só um dos componentes, aí esse prazo diminui. Mas, no geral, a gente tem a doação total, então a gente precisa respeitar esses prazos. Mulher, por causa do período menstrual? Sim. Então, por exemplo, uma mulher que já está na menopausa, ela pode doar mais vezes ou não? Não. Ué, né, gente? Vamos combinar, porque aí... Se é por causa do período menstrual, a mulher não menstrua mais, ela pode doar, né? Mas a gente tem essas... Olha lá, gente, ó a discriminação não. aqui, mulher. A gente tem essas definições... Gente, pelo amor de Deus. Piadinha da Adriana Áurea. Não, a gente tem essas definições aí, né? Porque a estrutura feminina é diferente, né? Total, então, a gente precisa levar várias coisas em consideração. Mas é o que eu falei, sempre tem essas revisões também pra gente manter todo o processo bacana. Mas, por enquanto, esse é o prazo. Para a mulher um pouquinho menos, mas olha quantas doações a gente pode fazer durante a vida. 450 ml que você pode doar. Exatamente. E aí, só voltando um pouquinho nas condições, né, Dri, que a gente estava falando ali do que pode, do que não pode, é importante a gente abordar o básico da doação, que é o quê? Estar se sentindo bem, com saúde. Né? Então, assim, se eu vou realizar a doação de sangue, eu não posso estar com nenhum tipo de manifestação clínica, né? De inflamações, infecções, dores, entendeu? Utilização, né? De antibióticos. Então, a gente pensa nisso. Eu estou me sentindo bem, tive uma boa noite de sono, importantíssimo que a gente tenha dormido bem na noite anterior à doação. Que a pessoa esteja hidratada, bem alimentada. Então, sempre tem essa orientação de comer antes da doação, de tomar o café da manhã. Isso, gente, olha, entendeu? Eu já escutei muitas pessoas falarem, eu não posso comer hoje que eu vou doar sangue. Aí várias vezes eu pergunto, mas como assim não pode? Pelo contrário, você tem que comer. Você não está fazendo um exame de sangue para ser analisado. Você está doando sangue. Isso é muito diferente. Acho extremamente importante a gente falar isso, porque eu sinto muito as pessoas ainda tem bastante mesmo. Confundem com o mesmo procedimento do exame. Para análise clínica, né? Isso. Então, qual que é o cuidado que nós precisamos ter em relação à alimentação? Não ingerir alimentos gordurosos, frituras. E após o almoço, que né, é uma refeição mais complexa, a gente precisa guardar 3 horas para doação. Então, no geral,
o nosso horário das 7h30 às 15 horas. Se for uma coleta externa, geralmente até o meio-dia. Então, a gente, né, tem essa recomendação de tomar o café da manhã. Se você vai um pouco mais tarde para doação, faz um segundo lanche, né, para você estar ali bem. E bastante hidratação, né, porque esse preparo, ele vai ajudar para que tudo corra bem durante o processo de doação, tá? Então, uma boa noite de sono. Não esquecer um documento oficial com foto. Importantíssimo também. E eu acho que... E o peso, né? Peso 50 quilos é algo que a gente sempre coloca também. Ai, acho que eu não vou. Não vou, tem que ter 50 quilos, gente. Não vou. É muito difícil isso, né? É difícil, gente. Nossa, se a pessoa é pequenininha, mas magrinha, ela não pode doar. Ai, menos de 50 quilos, a gente precisaria coletar menos. E como a gente tem um volume padrão de coleta, então... E até que idade que pode doar? Até 69. Dá pra doar bastante. Nos casos em que a pessoa ela nunca doou, aí a gente tem uma idade limite de 60 anos. Ah, é? Tá? Então, assim, pra quem já é doador, um pouquinho mais. E acho que é isso, né? Então, ter esse cuidado com a alimentação, com o sono, muito importante. Documento tem que ser oficial. Às vezes, ainda as pessoas chegam com outros documentos que não são expedidos por órgão oficial, uma coisa básica, né? Ter esse preparo antes. E ter essa boa vontade de colaborar, né? Nossa, porque é um gesto que você demora pouquíssimo tempo de amor, né? Para impactar muitas outras vidas. E me fala uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que é um assunto meio delicado, mas é complicado, né? Nós temos muitas ainda, né, religiões que não deixam, né, nem doar sangue, nem receber sangue. Temos. E agora eu acho que até a justiça está liberando isso, né? Que se a pessoa não quer que receba sangue ou doe sangue, ela não precisa mesmo, né? É um assunto delicado, como você colocou, né? Como que a captação, ela lida com essa questão, né? É o respeito acima de tudo, né? Então, diariamente... Nós temos grupos para orientar, nós temos familiares. Um trabalho, eu acho, né? Um trabalho com os familiares, com o doente, com o paciente. Exatamente, um trabalho com familiares. Então, por exemplo, na minha rotina, eu recebo muitos familiares também durante a captação intra-hospitalar. Então, nós sempre realizamos uma checagem, né? Se a gente pode conversar com essa família sobre a doação de sangue, né? Se ela tem esse tempo. E a gente tem essa permissão para conversar. Caso contrário, a gente vai respeitar, né? E vai seguir fazendo o nosso trabalho, tá? Então, isso acontece sim no dia a dia. E a captação, ela tem esse olhar, né, buscando essa abertura, porque realmente a gente entende que todo mundo pode precisar de sangue, que a gente não tem substituto. Então, com toda a tecnologia que nós vivemos hoje, né, Elon se a Musk gente não fez ainda entendeu, um fluidinho, né, que substituísse o sangue. Então, a gente precisa dessa corresponsabilidade, porque realmente eu não sei o dia de amanhã e é um ato de cidadania, sim, a doação de sangue. A partir do momento que eu entendo dever, isso, né? É um dever. E a partir do momento que a assim. gente tem esse entendimento, a gente pode lidar com isso em qualquer hora da vida, em qualquer etapa ali do dia, porque a gente pode ter uma oportunidade de compartilhar uma campanha, de compartilhar uma palavra, de falar com os nossos filhos sobre doação de sangue. Então, os meus filhos sabem o que é doação de sangue, né? Sabem que é importante. Eu acho que isso é papel nosso, de sermos exemplos, sim. Então, muitas vezes não seremos doadores, mas a gente ter essa informação e ter esse dever de repassar essas informações, né, com os nossos, não é algo difícil, não é algo complexo, o que né? Eu sempre falo pro pessoal do Força Jovem. Eu acho que solidariedade não é caridade. Solidariedade é um ato obrigatório como cidadão. Você é cidadão, você está olhando uma pessoa que está precisando. A gente luta por tantos direitos, né? Por tanta coisa que eu acho que é extremamente importante você enxergar isso e compartilhar com a tua família, mostrar para os teus. Porque hoje, é o que eu estava falando para você, antes da gente entrar no ar. Minha tia vai fazer uma cirurgia que já pediram reserva de bolsa de sangue.
Então, quer dizer, você precisa fazer uma reserva para que, se ela precisar do sangue, o sangue já tá lá. Então, quer dizer... Não é, e aí você vai esperar, porque eu ouço muito no meu dia a dia, nossa, eu realmente só olhei para a questão do sangue, eu só soube o quanto era importante quando eu precisei e o estoque estava muito baixo. A gente, entendeu? É muito egoísmo da nossa parte, né? Então, são situações que a gente pode passar de, por exemplo, ter que remarcar uma cirurgia porque o estoque não está adequado. Então, são situações... Para que a gente vai esperar essa situação acontecer? Imagina, gente, acidente. Eu já passei por isso. Um familiar meu, acidente gravíssimo. E não era só bolsa de sangue, era bolsa de plasma. Então, tinha que tomar não sei quantas de plasma e não sei quantas bolsas de sangue. E aí, um preconceito também, que eu vejo muito, é... Ai, mas você não sabe que sangue, você não sabe que doença. Meu querido, você tá morrendo. Você tá morrendo, pelo amor de Deus. Ou você aceita essa doação de sangue, ok. Entendeu? Então, é extremamente delicado isso. Muito delicado. Muito porque delicado. o acidente, você não sabe quando vai acontecer. E assim, é claro que é melhor a gente não precisar, né? Claro. Ninguém quer precisar de sangue, mas se precisar, a gente precisa desse estoque lá seguro para atender todo mundo. Tanto que quando a gente recebe um pedido de sangue, ali uma demanda, a gente não vai questionar. A gente tem que ter esse sangue ali disponível, né? Assim, digo, é claro que vai ter ali a conversa, né, entre os médicos para avaliar a situação, a indicação. Mas esse sangue precisa estar pronto. Tem que estar lá. E é muito frustrante, eu pelo menos acho, quando você... Eu já fiz campanha de sangue para familiar meu. E aí você faz uma baita de uma campanha, pede para todo mundo, que é a campanha de reposição, que você falou muito bem. Você faz aquela campanha de reposição, pede para todo mundo, aí você vai lá, você tem 3, 4 nominhos na lista. Porque você recebe a lista depois de quem doou no nome. A gente não fornece essa lista, mas o que a gente pode fazer se quem está ali realizando a campanha, né? Então, por exemplo, você, Adriana, está realizando uma campanha em prol a um paciente da sua família e quem for lá vai falar o nome desse paciente. Então, você pode entrar em contato depois comigo e falar, eu queria saber quantas pessoas foram. A gente pode passar a quantidade de doadores, né? Porque a doação, inclusive é legal a gente falar isso, a doação ela é sigilosa, anônima, né? Altruísta, não pode envolver nenhum tipo de troca direta nem indireta. Então, a doação ela precisa ser algo que a pessoa realiza porque ela reconhece a importância desse gesto. Mas a gente pode dar esse feedback com quantidade. E na prática é isso que acontece mesmo. Às vezes, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu tinha 15, 20 pessoas. Não, e assim, ó, tenho 300 mil amigos, todos dando maior força. Ah, Adriana, se precisar, viu? Porque a gente escuta isso, né? Se precisar de mim, pode me chamar que eu tô à disposição. Eu preciso que você doe sangue. Isso. Eu preciso que você doe sangue. E aí, né? E aí eu fico imaginando essas mães que têm essas crianças nos hospitais com leucemia. Essas mães que estão acompanhando. Muitas situações, muitas situações, muitas. E aí? E é legal a gente não esperar que aconteça com a gente para que a gente possa participar das doações, né? Ou dessa forma de ser multiplicadores, que é algo que a gente faz bastante também, porque infelizmente a gente tem ali, né, menos de 2% de pessoas que doam sangue de forma regular, que é um número bem baixo, né? Menos de 2%. Bem pouco. Sério, pessoal, menos de 2% que doam sangue regularmente. E aí, eu não sei, a gente poderia lembrar também, Adri, que a gente está aí entrando em novembro, que é o mês do doador, né? Que a gente comemora o dia nacional do doador de sangue. Então, é sempre um mês muito especial também. Né? Fica ali o convite já. A gente comemora esse dia no dia 25 de novembro. Então, geralmente, a semana do dia 25 é uma semana que nós temos uma demanda maior, porque a gente precisa também homenagear esses doadores de sangue, né? Então, é dia de lembrar a importância da doação e também de homenagear essas pessoas especiais. Não, já pensou? A gente pega um ônibus, uma van, coloca toda a galera dentro e parte para fazer doação fica junto. O convite, fica o convite já para essa caravana solidária. Já pensou, gente? Que é inclusive um dos trabalhos da captação também, né? Que é o agendamento de grupos e algo que ajuda muito no dia a dia. E de repente a gente pode montar uma campanha até num local aqui, né? Um local aqui em Várzea ou em Jundiaí, que a gente possa trazer esses doadores para cá. Ah, eu não consigo ir para Campinas, eu não consigo ir para Jundiaí, não consigo.
Então vamos fazer uma campanha onde a gente possa, né, já ter essa estrutura montada. São várias, a gente sempre tem várias alternativas quando o assunto é doação de sangue. Para as coletas externas, a gente precisa de um tempo maior. Se a gente fosse pensar nesse dia do doador, a gente precisa de tempo, porque precisa realizar uma visita técnica no local, né? Tem várias normas aí da vigilância que a gente precisa seguir. Complica, né, é algo complicado. Isso também Mas complica, a né? nossa estrutura mas a ideia do ônibus é ótima, Então, é perfeita. né? Vai todo mundo junto, em grupo, é divertido, as pessoas vão trocando experiências. Tudo que a gente faz em grupo é mais gostoso, né? E a doação de sangue não é diferente. Não, com certeza. E aí eu acho até que tem que ter uma visão, né, pensando nisso. Com certeza. Você imagina você ir num local que é terra, para você fazer doação de sangue, contaminação, é complicadíssimo, né? Isso. Já tá acabando quanto tempo, Brisa? Misericórdia. Você percebe como passa muito rápido? Olha tudo que a gente... Gente, ó, não conseguimos mudar, você vai ter que voltar. Ficou Você vai ter que bastante voltar. Então, gente, muito obrigada. Imagina, Kelly, a gente obrigada. que agradece imensamente Foi o espaço. extremamente sensacional, né? Foi muito rica o nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, equipe. Aqui, Brisa, Luiz, Dircélio, aqui da rádio. Sempre queridos, dando esse espaço para nós, pra gente poder trazer essas coisas novas. Muito obrigada. Fala sério, galera, por favor. Estaremos aqui quarta que vem novamente. Ai, não, quarta não, né? Quarta não. É pra outra quarta. Mas aí eu já conto pra vocês direitinho. Depois eu dou uns spoilerzinhos. E quarta-feira, 15 horas, estaremos aqui e vamos trazer coisas novas, Luiz. Não posso contar assim. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Porque tem uma pessoa aqui... Dá pra contar rapidinho, Brisa? Não posso. Depois eu conto. Olha lá, gente. Ninguém me deixa. Gente, um abraço, um beijão. Fala sério e até a próxima. ZYU 770 em 91.9. Pôr do Sol FM. A rádio da cidade.